Então, imaginem uma metrópole rasgada ao meio. Arranha-céus de concreto e vidro desmoronando, tipo, como se fossem de papel. Avenidas inteiras engolidas por abismos. Nossa, um cenário bem catastrófico. Muito. Carros caindo na escuridão e um céu coberto por uma fumaça densa. Para qualquer pessoa assistindo a isso, seria o fim do mundo, né? O apocalipse absoluto. Mas, e se eu disser que, segundo o texto que a gente está analisando hoje, todo esse caos físico não é a verdadeira tragédia? Hum, como assim? A verdadeira catástrofe estaria acontecendo de forma invisível, bem ali na poeira, dentro do coração humano. Pois é, aí olha, essa é a premissa central que torna o material de hoje tão complexo, sabe? Nós estamos lidando com um documento intitulado Sinais que Anunciam o Fim, e ele vem com duas ilustrações muito vívidas desses cenários. Imagens bem fortes, diga-se de passagem. Com certeza. E vale lembrar para quem nos ouve que o propósito da nossa imersão não é debater se a crença religiosa aqui é válida ou não. Nosso papel é puramente analítico. Exato, a gente quer dissecar a anatomia dessa cosmovisão, né? Isso, a gente precisa entender a engenharia dessa lente teológica e escatológica, ou seja, focada nos últimos dias da humanidade, e descobrir como milhares de pessoas usam isso para interpretar o sofrimento, não como um fim aleatório, mas como um recomeço estruturado. Certo, vamos destrinchar isso. O argumento base dessas fontes é que a história humana não está à deriva. Tem um ponto de chegada determinado por Deus. O que significa que as manchetes ruins do dia a dia seriam avisos celestiais. Tipo sinais vitais, né? Para entender a escala disso, quem está escutando precisa visualizar a primeira imagem. É aquele colapso urbano que eu comentei. Uma fenda gigantesca, asfalto estilhaçado no meio de um centro financeiro. E o texto não usa isso só pelo valor de choque, sabe? Ele ancora a imagem direto numa citação de Mateus, capítulo 24, versículos 6 e 7. Fala de guerras, fomes, pestes e, claro, terremotos em vários lugares. Os terremotos conectam direto com a imagem. Exatamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, o texto diz que o relógio profético de Deus está em contagem regressiva. A Terra estaria literalmente gemendo. O que, olha, propõe uma mudança de paradigma enorme, onde um observador laico vê falha tectônica, essa lente teológica exige que a pessoa veja um roteiro milenar sendo executado. Sim, e eles fundamentam essa previsibilidade citando Isaías 40, versículo 8. A ideia de que a palavra de Deus subsiste eternamente. Então o caos não é Deus abandonando o mundo. Longe disso, segundo o texto. A tragédia em massa é apresentada como a prova de que ele continua no controle. Se o texto antigo previu o terremoto não é um acidente cósmico, é uma âncora psicológica. Sabe que, lendo isso, eu pensei numa analogia bem prática. Tipo a luz de advertência no painel de um carro. Boa. Como funcionaria? Imagina que você está numa rodovia a 120 por hora. De repente, uma luz vermelha começa a piscar. A luz não vai destruir o carro. Não faz sentido entrar em pânico e bater o carro de propósito por causa da luz, né? Seria irracional. Exato. A luz é só um alarme sonoro e visual. Ela sinaliza que algo no motor precisa de atenção. Os terremotos e as guerras seriam só essas luzes vermelhas piscando no painel da história. Mas se a destruição física é o alarme, qual é o problema real do motor, segundo o texto? Então, o problema real não é geológico nem político. O colapso do motor da humanidade é tratado como um fenômeno puramente interno. E isso nos leva ao sinal mais perturbador de todos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O documento volta para Mateus 24, mas avança para o versículo 12. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma afirmação pesada, né? Muito. É fascinante que, numa lista com nações em guerra e a terra se abrindo, a apatia emocional seja o sinal supremo do fim. É quase contraintuitivo. Como se a tragédia não fosse a queda dos prédios, mas o fato das pessoas pararem de se importar umas com as outras. Pois é, isso exige analisar o que chamam de iniquidade. Não é só cometer crimes legais, é uma erosão do tecido ético e espiritual. Um afastamento moral, tipo isso. Isso mesmo. A lógica é que essa desconexão horizontal entre as pessoas gera um distanciamento vertical do céu. A indiferença é o colapso da empatia. E a empatia, nessa visão, é a própria centelha divina.
Quando o amor esfria, essa centelha morre. Mas olha, eu preciso colocar as cartas na mesa em nome de qualquer pessoa cética que esteja nos ouvindo. É difícil conciliar essas coisas, sabe? Com certeza, gera atrito. A gente olha para uma cidade sendo engolida por uma fenda. Milhares de vidas perdidas. Sugerir que a tragédia real não é esse sofrimento físico, mas sim a falta de empatia dos sobreviventes, isso não minimiza a dor física extrema. Sim, é uma objeção muito comum. E o texto tenta lidar com isso alterando a hierarquia de valores. Na perspectiva da eternidade, que é a lente que eles exigem, o corpo já é temporário. Fadado à morte de qualquer jeito. Exato. O espírito, por outro lado, é eterno. Então, uma tragédia física é terrível, sim, mas uma tragédia que anestesia o espírito humano, deixando as pessoas cínicas e egoístas, é a aniquilação definitiva. Eles dizem que a indiferença virou o novo normal. É como uma fadiga de compaixão elevada a um nível espiritual catastrófico, né? O excesso de tragédia faz a sociedade desligar os disjuntores da empatia para dar conta do noticiário. Perfeito. E o alerta desse esfriamento não é para cultivar terror paralisante. O texto é bem claro. O objetivo é provocar um despertar da fé. Chamar para o arrependimento. Isso. A resistência ao apocalipse não é construir bunkers subterrâneos, é lutar ativamente contra a apatia num mundo em ruínas. O que nos joga direto num paradoxo meio incômodo, confesso. A matemática teológica aqui é dura de engolir. Se o diagnóstico é que os corações estão congelando e o chão está cedendo, por que permitir que a luz do painel queime tão forte a ponto de destruir o carro todo? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a teologia do sofrimento. O documento esclarece que esses abalos são classificados em Mateus 24 apenas como o princípio das dores, não é o ato final. Ah, então é um processo. Exatamente. O argumento é que o caos tem uma função purificadora, não sádica. O objetivo divino apontado lá é separar o joio do trigo, purificar a verdadeira fé e preparar a noiva, que é, como eles chamam, a igreja invisível. Uma separação através da fricção extrema. Tem uma frase da fonte que me marcou muito. Diz que o ouro da fé só brilha quando passa pela fornalha da tribulação. É muito fácil acreditar quando o céu tá azul e a saúde tá perfeita, né? Pois é. Me remete a outra analogia agora, da engenharia civil. O teste de estresse estrutural. Você pode desenhar a ponte mais linda do mundo no papel, mas você só sabe se ela suporta o peso quando coloca a carga máxima nela. Os abalos testam as raízes. E o texto reconhece o custo psicológico disso. Admite que o silêncio de Deus pesa durante a tribulação. Não tem romantização. Na fornalha, a sensação de abandono é real. E aí as reações se dividem, né? Muitas estruturas colapsam e a pessoa cede ao cinismo. Exato. Mas para quem não desiste, o vento violento obriga a árvore a fixar as raízes com mais força para não ser arrancada. Mas, de novo, pensando com a cabeça de quem vê de fora, como a fonte justifica o balanço final disso? O texto cita Paulo em 2 Coríntios 4, dizendo que é uma leve e momentânea tribulação que produz um peso eterno de glória. Como olhar para um terremoto e usar a palavra leve? A tensão nessa palavra é 100% intencional. É um cálculo que confronta a nossa noção de tempo. O texto exige que a vida humana seja pesada contra a eternidade. Uma questão de proporção. Isso. Para o cristão discernido, 80 anos de dor ou perdas representam uma gota num oceano infinito de tempo. A tribulação é leve quando comparada à eternidade da recompensa, e não porque não dói na hora. Uma distorção de escala para forçar o desapego das coisas que desmoronam. Perfeito. Quem compreende isso perde o temor do colapso físico. O medo some porque o tesouro verdadeiro não é feito de concreto ou dinheiro. Essa racionalização tenta eliminar não a dor, mas o desespero existencial que vem com ela. E isso cria uma postura totalmente contraintuitiva diante da crise. O que a gente vê de forma magistral na segunda imagem é a antítese da primeira. Sim, descrever essa para nossa audiência. Para quem não pode ver, o cenário ainda é de aniquilação total. Destroços, vigas de aço retorcidas, fogo, um céu carregado de fuligem. Mas o foco é um homem solitário no meio dos escombros. Ele não está chorando de joelhos. Nem cavando o chão em desespero. Exato. Ele está em pé, postura ereta, olhando direto para cima. E no meio das nuvens apocalípticas, o céu se rompe. Feixes imensos de uma luz dourada, brilhante, descem como colunas e iluminam o rosto dele.
Esse contraste visual traduz a essência da mensagem deles. A escuridão brutal da terra contra a clareza que vem de cima. A imagem é literalmente Lucas 21, versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Levantai as vossas cabeças. Isso inverte o instinto humano, né? No perigo, a gente encolhe, protege a cabeça, olha para o chão. Mas a ordem é ignorar o chão que desaba e olhar para o alto. O que é fascinante aqui é a transição da observação passiva para a urgência prática. Os sinais não são atestado de óbito do planeta. São a trombeta do resgate. Isso. Mas olhar para a luz não é alienação. O documento compara isso a Noé. E detalhe, Noé construiu a arca antes da primeira gota de chuva cair. Ele serrou madeira debaixo de um céu azul, sendo chamado de louco. Nossa, verdade. Isso muda tudo. O alerta não é para sentar e esperar o resgate enquanto o mundo pega fogo. É uma convocação para o trabalho pesado da preparação. Exato. A fonte traz João, capítulo 9, versículo 4. Trabalhai enquanto é dia, à noite vem. O tempo da graça, a janela para construir a arca, é finito. A luz dourada é a esperança, mas a fumaça avisa que o tempo está acabando. É um chamado para a santidade agora. Construir a fundação moral enquanto é dia, para poder flutuar na tempestade inevitável. Então, o que tudo isso significa, afinal? O que a gente tira de tudo isso, sintetizando essa imersão de hoje, a grande lição dessas fontes é uma mudança radical de paradigma. É a alquimia de pegar o terror do colapso global e transmutar isso em combustível produtivo. O pânico vira preparação metódica. O caos deixa de gerar cinismo e passa a ser um catalisador para o caráter e para a fé. E a genialidade do texto é apontar que a renovação do amor ao próximo é o único antídoto real contra o fim. Lutar para manter o coração aquecido na era da indiferença é um baita ato de rebelião. Isso cruza fronteiras religiosas, sabe? Totalmente. Qualquer pessoa ouvindo, mesmo com uma visão secular, precisa enfrentar isso. No mundo que bombardeia a gente com desgraças, não deixar a empatia ser soterrada pelo cinismo é vital para nossa sobrevivência como espécie. É um imperativo social, com certeza. E a provocação central das fontes deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Eles falam tanto em construir a arca enquanto é dia, focando no preparo invisível antes da crise. É, antes da coisa apertar de verdade. Pois é. Isso obriga a gente a confrontar uma verdade desconfortável. Se a fornalha da tribulação expõe a profundidade das nossas raízes morais, o que a nossa reação às pequenas frustrações diárias diz sobre nós? Se o nosso amor esfria por causa de um engarrafamento ou uma briga na internet, quão preparados a gente está para manter a humanidade intacta quando as grandes tempestades tocarem o nosso solo? Nossa, o diagnóstico fica para cada um, né? Talvez, enquanto os radares procuram o próximo grande terremoto no mundo lá fora, o sismógrafo mais urgente para a gente calibrar seja aquele que monitora os tremores invisíveis dentro do nosso próprio peito. Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima imersão profunda.